amigo vascaíno, semana decisiva para o Gigante da Colina dentro de campo. Vamos falar muito aí sobre o jogo do Vasco contra a equipe do São Paulo, novidades aí com relação à saída de jogadores aí, sobretudo a informação da rescisão de contrato de Payet, que aconteceu ontem. A gente vai dizer aqui no que impactará na folha do Vasco da Gama. O Vasco aí que tem conversas aí adiantadas por renovação de contrato, e o diretor executivo do Vasco da Gama, hein? Meu amigo vascaíno, a gente tomou conhecimento aí que houve uma reviravolta aí, e a situação do Freeland, que estava praticamente sacramentada. O Vasco apresentou um projeto ontem para o Mário Branco, para o português. E o seguinte, a gente vai falar sobre a situação de reforços, porque 3 nomes pintando com força aí no Vasco da Gama. A grande novidade aí do dia aí é o volante, isso mesmo, o volante lá do Tigres, né? Será esse o novo cão de guarda do Vasco, do Lorenzo Scipione? O Vasco tem interesse no jogador. Vamos atualizar a situação do Vitor Sá, que pode chegar aqui no Vasco da Gama, e também do Alan Lescano. Tem muita coisa para poder passar para você, torcedor do Vasco. Negociações evoluindo, o diretor executivo chegando, e vamos lá. Você que não é inscrito no nosso canal, peço a você que se inscreva, venha fazer parte da nossa família, deixa o joinha aí para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos. Pessoal, o seguinte, hoje o Vasco se reapresenta, tá? Visando o jogo de quinta-feira contra a equipe do São Paulo. É um jogo que o Vasco tem que vencer para que o Vasco possa ficar fora da zona do rebaixamento, aí na paralisação. A gente tomou conhecimento que teremos mudança aí no time do Vasco da Gama, ali no setor de volante, porque o Hugo Moura está retornando à equipe no lugar do Jair, e a situação é a seguinte: o nosso treinador, o Diniz, aí, usando muito a base nesse momento aí, o Diniz que usou o Riquelme, né? Ou melhor, subiu o Riquelme, reintegrou o GB, o Zucarello. O Diniz vem na base com muito carinho aí. O que eu não estou entendendo muito bem é essa situação de folga. O Vasco ontem teve folga e vai dar mais 10 dias de folga para os atletas, né? Os atletas vão entrar em recesso aí. O São Paulo treinou ontem, o Vasco deu folga. Mas o seguinte, ontem foi confirmada a rescisão de contrato de Dimitri Payet. Payet rescindiu o contrato com o Vasco, vai abrir aí uma margem muito boa de 1,5 milhão na folha do Vasco da Gama. O débito que o Vasco da Gama tem com o Dimitri Payet fica lá na recuperação judicial, e o acordo foi feito aí de forma amigável. O Payet que tem ainda 2,5 milhões de reais para receber aí do Gigante da Colina de luvas e imagem. Bom, falando aqui sobre renovação de contrato, né? Situação do Felipe Coutinho muito bem encaminhada. Já dei a minha opinião aqui várias vezes sobre essa situação, né? Não faz sentido nenhum. Você manda o Payet embora para ficar com o Coutinho que ganha mais do que o Payet, não acho certo. Mas o seguinte, Coutinho encaminhou a rescisão de contrato dele junto ao Aston Villa, e o Vasco vai formalizar uma proposta de 2 anos aí para o Tria, para o Felipe Coutinho, certo? O Vasco também segue as tratativas aí de renovação
com o Léo Jardim, e a situação não é do jeito que o pessoal está falando aí. Foi o que eu disse ontem e vou confirmar aqui de novo. O Léo Jardim já estendeu o contrato dele até dezembro de 2026, bateu ali a meta. O Vasco está muito tranquilo, porque quem for tirar o Léo Jardim vai ter que pagar a multa rescisória dele, que é cerca de 40 milhões de reais. Mas o Vasco negocia paralelamente com o Léo Jardim aí, havendo um acordo aí com relação ao que o Vasco deve para ele, que também está lá na recuperação judicial, 1.200.000, o jogador vai acertar a renovação de contrato com o Gigante da Colina. Bom, meus amigos, situação do diretor executivo, que bagunça, hein? É isso mesmo, né? O Vasco é o único clube aí no Brasil, né, dos que estão na Série A, dos 20, e nesse momento, em junho, está procurando um diretor executivo de futebol. Ontem, todo mundo dava como certa a situação do Freeland chegando aqui no Vasco da Gama. No entanto, contudo, o Freeland não será o dirigente aí, ou não será aí o diretor executivo de futebol do Vasco. O Vasco foi apresentar aí um plano ontem para o Mário Branco. Então, essa situação aí está longe de ser resolvida, né? Porque a situação do Mário Branco, espero que o Vasco consiga fazer com que efetivamente a gente tenha êxito essa semana com essa situação. Há quem julgue que essa situação está muito perto aí do português virar e está sendo aguardado aqui no Rio. Vamos falar sobre a situação de reforços, porque o Vasco trabalha aí com 3 jogadores aí. O Vitor Sá, um jogador que ontem também foi especulado lá no Botafogo, tá? A gente foi atrás desse interesse aí do Botafogo, não há nada com relação ao Botafogo, mas o Vasco prepara uma proposta aí para formalizar junto ao Krasnodar. O Vasco tem muito interesse no Vitor Sá, o Vasco propondo aí uma oferta por empréstimo de 1 ano com opção de compra aí. O Vitor Sá deu uma declaração dizendo que tem o interesse de simplesmente voltar ao Rio de Janeiro para estar perto do filho dele. Outra situação aqui, o Vasco também negocia a chegada do Lescano. Agora, a situação é a seguinte, foi uma oportunidade muito boa de mercado, né? A equipe aí do Argentino Júnior está pedindo só 2 milhões de dólares nessa negociação. Então, assim, o Vasco tem que correr rápido. Daqui a pouco vai ter vários clubes aí também interessados nesse jogador, né? Muito bom. O Vasco que precisa aí de um meia. E a gente tomou conhecimento agora, na parte da manhã, que o Vasco também prioriza a chegada de um volante que saiba sair com a bola. E o Lorenzo Scipione do Tigres apareceu aí no radar do Vasco. O Vasco tem interesse, inclusive as negociações já estariam adiantadas com esse atleta aí, né? A gente, que reviravolta aí o Vasco indo atrás de volante. Acho que o Vasco tinha que focar, era a situação de zagueiro aí, perfeito? Mas essas foram as informações do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!